Salve nação, saudações rubro-negras, segue o líder com um jogo a menos, que maravilha galera. Só que eu quero começar o vídeo falando o seguinte, uma coisa que todo mundo tá pensando neste momento, Ramon Abate Abel, você é péssimo, você é muito ruim, é muito fraco. Como que você não expulsa o jogador do Atlético no primeiro tempo? Cara, ou era pênalti ou expulsão. Você não deu nem uma coisa nem outra, então você é péssimo. Duas coisas. Você também não marcou um pênalti no Arrascaeta no primeiro tempo, cara. Dentro da área, um empurrão nas costas. Cara, é muita pouca vontade com o Flamengo, né? Tomara que nunca mais você, Ramon Abate Abel, apite jogos do Flamengo, porque você não merece. Você não merece, você é muito ruim. Agora sim, galera, vamos falar aqui do pós-jogo no Linha de Passe. Ó, já chega deixando o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Flamengo líder com 36 pontos, um jogo a menos que o Cruzeiro. Tá bom para você? Para mim tá ótimo. O importante foi o resultado. 1-0 hoje foi goleada. Vamos lá pro vídeo então. Já voltamos com Linha de Passe para falar do novo líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega aos 36 pontos, abre 2 de vantagem para o Cruzeiro. Palmeiras também venceu, está com 32. E o Flamengo, como eu disse agora há pouco, com um jogo a menos que o Cruzeiro. 1-0 contra o Galo, gol do Léo Ortiz. E a gente vai falar muito sobre esse jogo aqui. E aí eu fico me perguntando, Calçade, até pensando no jogo de hoje, o Flamengo chegou para ficar, para brigar ali até o final pelo título do Campeonato Brasileiro, ou é cedo para falar isso? Ele Boa não noite. chegou, ele já entra assim, né, no campeonato. Boa noite. Boa. Flamengo, mesmo em transformação, e ele está mudando um pouco, até característica de jogo, né? Com a saída do Gerson, o Arrascaeta não está rendendo o que costuma render. Então é um Flamengo que, com a chegada de novos jogadores, logo inseridos no jogo, nas partidas, a gente vai ver um Flamengo assim, com uma característica, talvez, assim, em transformação. Não vou dizer tão diferente, mas é um Flamengo que vem forte com opções, né, é uma equipe que tem um lateral direito, Varela, saiu o Wesley, ele contratou o Emerson Royal. Então, na lateral esquerda... Nesse lance, o Varela fez um gol, cara. Ele tirou a bola de dentro do gol, quase, né? Parabéns, Varela. São 3 jogadores. Mas a primeira chance do jogo Galo. foi essa aí do Rony, hein? Até um vacilo do Rossi, né? Então, o Flamengo ele não vem forte, ele é forte e você espera dele exatamente isso, competir pelas primeiras posições e disputar títulos. E é o que ele está fazendo nesse momento, com uma média superior a 2 pontos por jogo, e essa é uma média de quem disputa título. Os 3 primeiros têm 2 ou mais de média por jogo. E com esses números, eles vão disputar o título. O André, nessa noite, um jogo até melhor do que eu esperava. Assim, o Atlético mudando também peças, né? O técnico Cuca, mas o Atlético encarou, especialmente no primeiro tempo, com boas chances, como a gente está vendo aí nos melhores momentos. Sim, boa noite, Edu. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Eu achei que o Atlético foi melhor que o Flamengo em alguns trechos do primeiro tempo. O jogo mudou muito depois do intervalo. Muito interessante a forma como o Cuca, de início, tentou impedir a melhor saída de bola do Flamengo, porque era claro que havia uma sobra para o Flamengo sair com 4 contra 3. O Cuca entendeu, com seus encaixes individuais, que é uma coisa que ele faz normalmente, que essa era a melhor maneira de segurar o Flamengo e tentar um desarme ou próximo do gol do adversário, ou pegar a defesa do Flamengo numa situação de posicionamento defeituoso, para depois desse desarme criar um lance de perigo. Eu achei que a proposta do Atlético durante trechos do primeiro tempo teve mais sucesso que a proposta do Flamengo. Eu acho que isso é um bom critério para avaliar quem está jogando. Mas a bola entrou ou não? Se a bola não entra, não adianta, né, cara? O Flamengo dominou o jogo, né? E quem ganhou o jogo? Agora vim falar que o Atlético teve uma chance a mais que o Flamengo no primeiro tempo? Tá de brincadeira, né? Jogando melhor, independentemente de você gostar disso ou gostar daquilo, não importa. Se você consegue identificar quem está tentando e conseguindo fazer aquilo que se propõe,
de uma maneira mais perigosa, digamos assim, né? Porque o objetivo de todo mundo é fazer um gol. Esse time é o time que está melhor. O Cuca mudou algumas coisas em termos de marcação, teve jogador que levou cartão, aí ele trocou. E depois do intervalo, o jogo ficou diferente. O jogo ficou mais devagar, ele ficou mais lento, mais truncado. E o Flamengo é um time muito perigoso porque quando as coisas não estão funcionando coletivamente, e é difícil ver o Flamengo não funcionar coletivamente, e eu atribuo a essa sensação hoje a marcação que o Atlético fez, muito bem feita na maior parte do tempo. São muitas as maneiras que o Flamengo tem de machucar o adversário, seja com um lance individual, hoje não aconteceu, seja com uma jogada de bola aérea. Os zagueiros do Flamengo são atacantes. A gente já pode dizer que os zagueiros são atacantes. Se não me engano, é o 10º gol de um jogador de defesa. Isso. E tudo bem. Zagueiro, efetivamente. Tudo bem, são jogadas aéreas na maior parte dos lances, né? Só que não é aleatório. E os zagueiros do Flamengo são ótimos cabeceadores. Eles saltam muito, eles são muito bons na finalização. O gol de hoje é um gol que a bola entra com uma violência difícil da gente ver depois de um cabeceio. E o Flamengo ganha assim, também assim. Então, o Cruzeiro vacilou, e é uma vacilada forte do Cruzeiro, né? Em casa contra o Ceará, ganhando o jogo, e o Flamengo não bobeia. A gente falava na semana passada que dos postulantes ao título, o Cruzeiro... teoricamente, era quem tinha o desafio mais fácil contra o Ceará em casa, o Vozão numa sequência ruim. Isso às vezes atrapalha, né? Porque eu acho que em termos de mobilização, do jeito que o Cruzeiro vinha, eu sei que a gente está iniciando o programa falando do Flamengo, mas do jeito que o Cruzeiro vinha, a proposta de superar o Ceará em casa realmente não parece um problema muito grande, né? Só que se transformou nisso. E ajudou o Flamengo, que entrou já sabendo que era vencer. Empate já colocaria em primeiro lugar. A vitória melhor ainda, né? E a bola parada tem sido mesmo um ponto fortíssimo do Flamengo. Ô Jailson, a vitória contra o Fluminense veio assim, contra o Bragantino veio assim, agora contra o Atlético. Lembrando que temos na quinta-feira já o reencontro das duas equipes pela Copa do Brasil, né? E até por isso algumas mudanças podem ser explicadas pensando na Copa do Brasil, né? Então, por exemplo, talvez o Luiz Araújo não tenha saído jogando, ou o Natanael, porque os técnicos vão querer preservar para o jogo de quinta-feira. Mas que a gente falava, bola parada do Flamengo não é mole não, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite aos companheiros. Boa noite ao Fã de Esporte. A gente fala, o André lembrou muito bem, Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz, né? O Danilo, se eu não estou enganado até... Não, ele faz o gol contra o Chelsea também, jogada de bola parada. Então são jogadores que realmente... O Léo Pereira também já fez algumas vezes. Então são jogadores que realmente, quando o Flamengo geralmente está com algum tipo de dificuldade para criar as suas jogadas, eles acabam resolvendo na bola parada. O Léo Pereira mesmo, na semana passada agora contra o Bragantino, aquilo ali é uma jogada ensaiada, porque o Léo Pereira está na meia-lua, na hora que vai ter a cobrança da falta, e ele sai correndo, tanto que não teve nem dúvida de que ele estava em posição legal, que já é uma jogada ensaiada. E nessa falta de hoje é a mesma coisa. O Wallace estava com o Pedro ali, eles fingindo um desentendimento com o adversário, e vem o Léo Ortiz e sobe sozinho. E o Luiz Araújo pega bem na bola, né? É aquela batida rápida, né? Não é aquela batida balão. É aquela batida rápida para dentro da área, justamente para conseguir pegar o zagueiro vindo de frente. Aí tendo um bom fundamento, como o André disse também, né? Quase fura a rede ali do Maracanã, impossível o Everson pegar. Mas eu tô com o André no sentido do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Eu achei que a armação que o Cuca fez do Galo, um 3-4-3 ali, uma linha de 3 zagueiros, Júnior Alonso saindo mais pelo lado esquerdo, Scarpa à frente. Vocês não vão falar da arbitragem, não? Vocês não vão falar do Ramon Abate Abel, não? Dele, pelo lado esquerdo também, não ficando no meio campo, nem pelo lado direito, que é onde ele geralmente joga. Eu acho que funcionou bem. Algumas coisas também diferentes. Por exemplo, o Rony sendo o último para justamente ser lançado nas costas da defesa do Flamengo, e o Hulk ficando ali como se fosse um armador, um pouco mais recuado para tentar pegar, provavelmente, quando o Rony conseguisse vencer os zagueiros. Esse foi o lance mais doido do jogo. A bola bate no travessão e volta. Os dois primeiros lances, né? As duas bolas na trave... Não, na verdade não foi na trave, foi que o Varela salvou, né? Mas as duas bolas do Galo
foram vacilos do Rossi, né? O Rossi começou o jogo um pouco desligado. Mas é isso, um jogo com poucas oportunidades. O Flamengo tentou circular ali, tentou usar o Pedro. O Pedro também pode ser um ponto da nossa discussão hoje. Marcou bastante, mas aí acaba sendo definido com a bola parada e o Flamengo reassume aí, né, a liderança do Brasileiro. É isso. De novo aí a cobrança do Luiz Araújo, o Léo Pereira testando forte. Realmente difícil para o Everson, que foi o herói na classificação. Nos 2 últimos jogos, cara, só gols de defensores, né? O Léo Pereira tinha feito gol no último jogo e também o Wesley. E hoje o Léo Ortiz. Contra o Atlético Bucaramanga na Sul-Americana, na quinta-feira. Aliás, o motivo para o jogo ser domingo à noite, né? Para ter o intervalo entre as partidas. E a gente falava de duas equipes, até eu lembro que eu conversei com o André Kifuri sobre isso, duas equipes que vinham de problemas, né? De crises. Ali aquela história do Runco, que sucedeu do Pedro, o Atlético com os atrasos de salários... as vaias na quinta-feira, especial para o Rony e para o Scarpa. O Jailson estava lá na Arena MRV, acompanhou tudo muito de perto. Mas, assim, me parece, Elton, que essa crise do Atlético vai sendo solucionada, a promessa de pagar os salários até o final dessa semana, e os jogadores conseguiram reagir a essa crise. E o caso Pedro também parece ter ficado para trás. Mais uma vez ele sai escalado como titular do Felipe Luiz. As crises tentando ficar de lado os dois times e fazendo um jogo legal, como a gente viu. Boa noite. É isso, Edu. Boa noite para você. Me escalaram aqui para não deixar você ficar solto aqui. Eu achei de uma maldade, mas, enfim, eu não concordo com isso. Boa noite, companheiros. Boa noite. Prazer estar com o Jailson pela primeira vez. Vai ter trocadilho aqui também? Não, eu acho que não é o momento, inclusive. Mas... eu acho que... Aqui é outra linha. Aqui é outra linha. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu acho que... então, eu acho que, olhando para o ponto de vista do Atlético, né, a gente falando de crises, a gente fala que o Flamengo tem microcrise todo dia. Mas quando você interfere no financeiro, essa crise já é muito maior, né, principalmente para... um clube que se colocou nas últimas temporadas para ser um modelo, né, de administração, de gestão, de uma SAF genuinamente brasileira. E a gente sabe que, no fim das contas, defeitos acontecem em associação e SAF brasileiras. E a gente já viu isso acontecer aqui no Brasil. Mas, olhando para esses dois jogos, e você tem razão, né, a gente vê um Atlético ignorando, entre aspas, tudo isso e dentro de campo tentando jogar. Só que é um Atlético que, desde a volta do futebol brasileiro no Mundial, é um time extremamente dependente do Hulk. O Hulk fez gol olímpico, o Hulk fez gol de falta, o Hulk fez gol de pênalti, pênalti em tempo normal, pênalti em cobranças, né, de penalidades, como aconteceu no jogo contra o Bucaramanga. É um time que o ataque não tem funcionado como... o potencial dos jogadores mostra pra gente, né? Porque você tem Dudu, você tem e opções do banco de reservas, o Júnior Santos, o meio-campo que consegue, é um meio-campo de chegada também, o Scarpa. A volta do Coelho. A volta do Coelho, que é um bom jogador. Aliás, o lado esquerdo do Atlético deu muito trabalho ao lado direito do Flamengo. Acho que a montagem, inclusive, do time titular do Flamengo, é claro que Felipe Luiz trabalha com diversas alternativas e a gente viu pouco o Atlético jogar com 3 zagueiros. Nos últimos jogos, muitas formações, né, com 4-4-2, 4-1-4-1, como foi o último jogo. Jogou no 4-3-3 contra o Bahia, jogou no 4-5-1 no jogo anterior. Então é um time que tem variado, mas sempre com linha de 4. Esses três homens, né, com o Scarpa aberto de um lado, principalmente, né, fazendo essa função aberto de um lado, o Coelho quase que como um ponta, mas muitas vezes dobrando como um ala também. A montagem do time do Flamengo, que superou essa crise do Pedro, foi muito mais para tentar construir do que abrir a defesa do Atlético, né? Porque você tem o Bruno Henrique de um lado, muitas vezes trocando até de posição, né, com o Arrascaeta caindo mais pelo lado esquerdo. Do lado direito, um cara que não é o titular da posição na ponta direita, que é o Gonzalo Plata, que muitas vezes jogou com falso 9 também. Um ataque muito móvel para tentar abrir essa defesa. Eu achei interessante porque a gente está falando de um Flamengo que
tem encontrado soluções para vencer jogos difíceis. Porque a gente sempre fala que a bola parada do Palmeiras é espetacular, mas o Flamengo está construindo um repertório. Mas eu também Lembrando que foi depois da chegada do Rodrigo Caio, né? Que o Flamengo melhorou nesse quesito, né? vejo um Flamengo tentando jogar de uma maneira diferente, de acordo com o adversário, com as peças que tem no banco de reservas. E eu acho que esse ataque muito móvel, por mais que o Pedro fosse o cara um pouco mais fixo, também traz um leque de opções para uma temporada onde o Flamengo tem 3 títulos a disputar. Agora, dá para garantir quem é o titular do Flamengo? Porque, assim, o Felipe Luiz vai mexendo as peças, né? Vai trocando os pontas. O Pedro... Aliás, eu queria saber de vocês a opinião daqui a pouco sobre o Pedro, né? Já a gente vai para o Maracanã também ouvir o Felipe Luiz. Se correspondeu, se não correspondeu. Mas queria falar sobre isso. Como o Felipe Luiz mexe as peças e, às vezes, é até difícil falar o 11 titular, né, Gerson? Não, tem um time titular, sim, só que é porque as peças são... Agora, estão mais parelhas. O Plata é reserva. Então, o Plata, hoje, ele é reserva por conta da volta do Pedro. Porque ele estava utilizando o Plata e o Bruno Henrique, né? Em muitas ocasiões. Mas o Plata hoje foi titular, cara. Eu achava que o Plata hoje seria reserva. E quem jogaria seria o Luiz Araújo. E não, o Felipe Luiz fez ao contrário. Ali na frente. Como o Pedro está de volta, ele tende a botar o Pedro. Então, essa é a questão. Henrique. E o Pedro é titular, então? Na função de 9 só tem o Pedro. O elenco do Flamengo, para mim, ele coloca o Juninho, mas é outro perfil, mas ele coloca o Juninho por ali também. Mas na função de camisa 9 mesmo, só tem o Pedro no elenco do Flamengo. O Juninho é um cara que faz a função, mas não corresponde. Ele bota o Bruno Henrique ali também, o próprio Plata, como você bem falou, também entra por ali. Mas o Plata é um cara que joga mais na movimentação, joga um pouco mais aberto. O Felipe Luiz, eu sinto que ele vai tentar testar alguns jogadores na função do Gerson, que é a função ali aberta pelo lado direito, que é a função, para mim, que está em aberto ainda, né, nesse time do Flamengo. Então, assim, acho que ele vai tentar descobrir um jogador para jogar por ali. O Luiz Araújo pode ser esse cara, até porque o Luiz Araújo estava jogando muito bem. Mas acho que o Felipe Luiz ele vai dosando. Por exemplo, você estava falando de minutagem, hoje ele deu uma segurada no Luiz Araújo em relação ao tempo de jogo. O próximo, para mim, é o Jorginho. Os últimos 4 jogos, o Jorginho jogou 90 minutos. O Jorginho se apresentou, treinou, impressionou bem, jogou como titular o Mundial, não saiu mais do time e joga todas. Exatamente. E o tempo todo, os 90. Isso. E uma questão em relação a ele era, olha, o futebol brasileiro é diferente, calma aí, né? Ele não está acostumado com jogos intervalados, assim, com pouco tempo de descanso. O Flamengo vai precisar cuidar dele. Eu continuo achando que tudo isso é verdade. Mas acho que pouca gente imaginava que ele ia chegar e estrear da forma que estreou, porque assim, ele de fato comanda o Flamengo em campo, né? É uma coisa assim, um jogador que tem uma visão para jogar e uma inteligência para tomar decisão, são habilidades raras. Tem um contra-ataque que ele salva com o carrinho, isso, que é uma visão de jogo espetacular. Claro, porque aí é uma questão de posicionamento, né? Ele é um cara que joga, às vezes até bastante recuado, vendo os 2 times à sua frente, então ele é um marechal mesmo, sabe assim, uma coisa de comando. É muito interessante ver, porque ele é muito bom jogador. Eu acho, André, Agora, desculpa, tem Copa do Brasil, né? Sim. De novo, contra o Atlético. Viagem para Fortaleza, contra o Atlético. Primeiro jogo de novo no Maracanã, quinta-feira. Ele já sabe o que vai acontecer. Talvez ele já... Luiz. O Felipe já sabe. A gente não. É mais do mesmo que a gente viu hoje. Não há motivo do Cuca alterar a forma de jogar. A gente não tá, hoje, se fosse 5-0 ou 1-0, são 3 pontos. Sim. Na Copa do Brasil fez diferença. Claro. E o Galo veio com uma formação para não deixar o Flamengo ter superioridade no setor que ele se organiza bem. E não deixar o Jorginho também administrar o jogo numa posição um pouquinho mais recuada, mas que ele enxerga tudo. Mas em relação a ele, Calçade, se ele jogar contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, ele não vai jogar a volta, né? Ou talvez ele não jogue no fim de semana. Porque assim, o cara parece que ele tem direto. 20 anos. Eu fui até estar pegando a minutagem, os últimos 90 minutos. Isso aí. Então, acho que o copo meio vazio dele virou meio cheio, porque a temporada dele na Inglaterra não foi de muitos minutos. Sim. Então, acho que isso também ajuda ele a ter um pouco mais de também tem tanque cheio, né? do
do Flamengo, do próprio Felipe Luiz na posição, né? Porque perde o Pulgar machucado e o De La Cruz não consegue ter uma sequência também. E a gente não... Aí o clube, não sei se o clube vai divulgar isso, mas tem jogador que tem uma recuperação, mesmo com a idade mais avançada, assim, muito melhor do que às vezes um jovem. Então ele tem essa capacidade de regenerar. Outros têm dificuldade, né? Aparentemente ele está num caminho extraordinário, mas para a Copa do Brasil, eu imagino que o Flamengo hoje assim, a gente pode errar, mas se você tem que tirar o Jorginho, tiraria do jogo de hoje, não do jogo da semana que vem, na Copa do Brasil, porque o Brasileirão é longo ainda. E a Copa do Brasil você não pode ficar pelo caminho. Talvez a conversa seja contra o Ceará. Exatamente. Agora, se a gente está falando aqui do Jorginho, baita contratação, daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, a apresentação do Emerson Royal e do Saul, né, que já foram apresentados para a nação. Agora, o Arrascaeta ficou devendo, Calçado? Ele não tá jogando o que ele poderia jogar. A gente pode, se quiser atribuir a ausência do Gerson, não deixa de ser um bom motivo para explicar. Mas o Arrascaeta já mostrou que ele tem condição de, independentemente do time que está escalado, está no entorno dele, de jogar mais. E eu vejo ele um pouquinho abaixo do que ele pode jogar. E ele foi muito bem marcado hoje, né, cara? Toda hora que ele pegava a bola tinha 3 em cima, né? Só que assim, fisicamente ele tá bem, né? Ele tá correspondendo bem e graças a Deus ele não está se lesionando como ele se lesionava no passado. Acho que não só hoje, né? Já tem uma sequência. Não, ele já vem. Né? E é um Flamengo, hoje você tinha o Pedro é uma referência para ele. O Plata e o Bruno Henrique com muito movimento, né? Nos dois lados. Você não prendia necessariamente o Bruno ao lado esquerdo, o Plata ao lado direito. Então, assim, a área tinha uma densidade maior, né? Você tinha mais jogadores do Flamengo ali. E o Arrascaeta é um cara de passes decisivos, né? E você não encontra, não consegui ver isso no jogo. E já há algumas partidas isso não vem acontecendo. A gente não pode esquecer lá atrás de problemas físicos. E também o seguinte, cara, esse é um dos problemas e das questões que o Flamengo está tentando resolver na janela, que é um cara para substituir o Arrascaeta. Porque sem o Arrascaeta, e aí? Quem é outro Flamengo. No sentido de que você tem jogadores muito agressivos, jogadores verticais, caras que vão atacar muito a área, mas o meio de campo não pode perder o controle. E quando ele está em baixa, isso se revela, como foi hoje. Não tenha perdido o controle, mas foi muito chato jogar no meio de campo hoje em função da marcação do Galo. O Cuca foi muito bem. Foi bem. Gabriel Menino no lado esquerdo. Tá bom, né, galera? Eu achei que os caras fossem falar aqui também da arbitragem, né? Não sei se eles vão falar no final do vídeo, sei lá. O programa começou agora. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês as notas dos jogadores, quem foi bem e quem foi mal, tá? Vamos abrir aqui. Olha só, atuações... Deixa eu só arrumar aqui minha tela aqui, galera, só para vocês... Tá, peraí, vamos lá, ok? Tá aí. Atuações do Flamengo, Arrascaeta vai mal e Léo Ortiz é o melhor em Vitória. Dê suas notas, vamos ver aqui, vamos atualizar, né? Porque as notas vão mudando conforme os minutos vão passando. O Rossi teve uma nota de 6.8, Varela 8.0, Léo Ortiz 8.9, fez o gol da vitória. Dou nota 10 para ele. Léo Pereira, 7.6, que fez o gol da vitória do jogo passado, né, contra o Bragantino, ele e Wesley. Matias Vinha jogou até os 41 minutos do segundo tempo, 7.1, jogou bem. Cleiton entrou 6.4, entrou justamente no lugar do Matias Vinha, né? Alan, 6.4, fez um jogo seguro, levou cartão amarelo e teve que sair no intervalo do jogo, né, mas ele estava jogando bem. Everton Araújo entrou no lugar dele, nota 6.8. Jorginho, bem regular, nota 8.0. Joga muita bola, né? Tava bem marcado também. Arrascaeta, bem abaixo da média, não fez um bom jogo devido à marcação, no meu entendimento. Nota 5.0. Wallace Ian entrou no segundo tempo, levou o terceiro amarelo, tá fora do jogo contra o Ceará. Poderia ter segurado
poderia ter reclamado menos, né, para poder jogar contra o Ceará, já que nós não temos o Pedro também, que também levou o terceiro amarelo, né, o Wallace Ian. Muito bom jogador, mas o Felipe Luiz e os companheiros têm que aconselhá-lo a reclamar menos com a arbitragem para evitar esse tipo de coisa, né? Vai desfalcar o Flamengo no fim de semana. Plata, 6.8, Luiz Araújo, 7.2, entrou no segundo tempo, foi poupado, eu acho, para ele começar como titular pela Copa do Brasil na quinta-feira. Pedro, nota 7, Juninho, 6.5, Bruno Henrique, 6.1, correu bastante, ajudou bastante, fez um jogo seguro, né? Gostei do Bruno Henrique. Felipe Luiz, 7.1. Ok, galera, estas são as notas dos jogadores do nosso Mengão. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!